Obrigado, gente. Deus abençoe. Podem tomar o assento de vocês. Então a gente está num dia muito especial. A gente tem ficado muito feliz com tudo que Deus tem feito. E enquanto eu preparava essa pregação, eu pensava sobre essa questão do cuidado. O tema que eu dei para a pregação de hoje é um cuidado especial. Irmãos, a gente está diante de uma noite que ela é feliz, ela é memorável. E esses sentimentos, eles não são só por conta de novas pessoas chegando no hall de membros, ou por pessoas que estão chegando na igreja, nem tampouco por uma questão de crescimento, ou de religião. Então hoje de manhã, por exemplo, quem estava aqui ouviu, eu falei sobre essa questão de focar naquilo que realmente importa. Afinal, pensem comigo, ter uma igreja com mais de 800 membros, só deve ser comemorada se for uma igreja efetiva. Porque nunca será sobre números, mas será sobre efetividade. A gente conhece igrejas que não têm 100 pessoas, mas são efetivos na entrega, na pregação, na missão. Agora, se isso aqui for de verdade, se a gente estiver vivendo essa realidade, a consequência é que o mundo mude. A consequência é que os lugares por onde Deus nos enviar, eles sejam diferentes. Então, o que nos faz feliz de verdade é que mais pessoas se achegaram a Jesus. Mais pessoas agora confessam que Jesus é o Senhor das suas vidas. Afinal, num mundo tão inseguro, num mundo tão cheio de medos, ser encontrado por Jesus é um motivo de extrema alegria. E por isso que eu sempre fico pensando e me perguntando, onde que eu tenho depositado, por exemplo, a minha confiança? Hoje é um domingo muito emblemático, é um domingo cheio de coisa. De manhã teve transferência, de noite batismo, despedida. Na cidade, no mundo, está existindo um negócio chamado eleição. E aí eu não sei como está teu coração com esse assunto. Eu estou em paz. Talvez você esteja aí com o celular toda hora atualizando para ver quem ganha, quem perde, está segundo turno. E eu sei que esse assunto é importante, é evidente. Mas depois que eu conheci Jesus, até a eleição é secundário na minha vida. Porque independente de quem ganhe, a minha confiança e esperança continuam no Senhor. E Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém, queridos? Não que a gente não tenha responsabilidade de ler plano de governo, não. Mas um domingo emblemático, né? Por exemplo, domingo passado, eu comentei aqui na igreja que foi um domingo, quer dizer, o retrasado, né? Foi muito feliz no sentido de tudo muito leve. Esse domingo, juntando todos esses temas, é um domingo que me deixou muito tenso. Então, por exemplo, essa tarde, eu não, tive que cochilar assim porque eu não estava aguentando. A minha tensão, por exemplo, de manhã eu cheguei, o Guerra foi na sala e falou, tá de boa? Eu falei, tô não. Eu tô com frio na barriga, com um negócio meio, sabe? Quando você não sabe explicar. Um negócio meio, de levers, não tem um nome pro que eu tô sentindo, assim. Tô meio flowers nevers, tal. E aí à tarde também essa tensão gostosa. Mas, quando eu me lembro de quem Ele é, quando eu me lembro da caminhada, da forma que o Senhor tem cuidado, é como se eu descansasse naquilo que Ele é. E aí o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre esse cuidado especial, sobre um Deus que nos ama de uma forma tão sensacional, que está sempre atento à nossa existência. E aí, irmãos, Deus, Ele na sua onisciência e na sua onipotência, o mundo pode ter bilhões e bilhões e zilhões de pessoas. Deus continua cuidando de você no individual. O mundo pode estar lotado, mas Deus continua sabendo o seu nome. Deus continua sabendo aquilo que você precisa. Deus continua sabendo aonde dói. Ele continua cuidando de você. E aí o que eu quero trazer para a gente hoje, baseado nesse tudo, sobre falar de cuidado, é sobre esse movimento de um texto que eu ouso dizer que é um dos textos mais famosos da Bíblia, que é o Salmo 23. Então, se você puder, abra sua Bíblia no famoso texto dos Salmos 23. Alguns nem vão precisar abrir porque sabem de cor os 6 versos desse lindo Salmo de Davi. Salmo 23, se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Não? Se você não achou, já está na tela, na verdade. O famoso Salmo 23, para relembrar esse cuidado especial que há sobre as nossas vidas, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos.
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é tão especial, marcante e edificante por si só. Queridos, a gente está então diante de um dos textos mais lidos, mais lindos e mais conhecidos da Bíblia. O contexto do Salmo 23 é interessante, porque ele reflete a experiência de Davi, que é o autor desse tema, que foi um pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel. E como pastor, ele entendia profundamente o cuidado e a proteção que as ovelhas precisavam. Então ele usa essa metáfora para descrever esse relacionamento entre Deus e o povo. Davi, ele viveu em um ambiente onde a figura do pastor era muito comum e amplamente compreendida. Por quê? Porque o contexto antigo, você tem que lembrar disso, é um contexto agropastoril. Tem muitos exemplos da Bíblia que você vai ver que quando eles estão escrevendo, eles estão falando sobre roça, sobre terra. Por exemplo, a gente leu aqui na semana passada, Mateus 6, ele fala de aves do campo. Ele sempre está por dentro. Não é nesse contexto tão central como a gente vive hoje. Então a gente está diante de um texto de Davi, que entendia que os pastores, eles eram responsáveis por quê? Por guiar, por proteger e por suprir todas as necessidades das ovelhas, que eram o quê? Vulneráveis e dependiam totalmente de um cuidado pastoral. E da mesma forma, o Davi vê em Deus esse pastor da sua vida, aquele que guia, aquele que protege, aquele que mostra o caminho contra os perigos. E aqui, o Salmo 23 é uma declaração de uma confiança total, enfatizando essa provisão, essa orientação, essa proteção de todos os aspectos da vida. Ou seja, Davi aqui escreve com base na sua própria experiência de um relacionamento íntimo com Deus, refletindo a uma fé que ele tinha que era inabalável. Então a gente está diante de um texto que Davi está pegando as experiências da vida dele e escrevendo ou transcrevendo baseado na experiência que ele tem de trabalho com a experiência que ele tem com o pai. E aí, esse contexto é muito louco, por quê? Porque você deve ter histórias suas particulares que Deus se manifesta de forma diferente. Você já passou por isso? Já passou sim ou não? Vou te dar um exemplo. Quem tem filho aqui sabe, né, André? Quando a gente tem filho ou filhos, a gente entende melhor o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não? Por quê? A peça de ontem eu posso falar sobre ela aqui, né? Ontem, o Radical trouxe uma peça aqui, irmãos, que era uma peça que falava sobre a perseguição de missionários. Quem estava aqui ontem? Bastante gente, uma peça difícil de ver, não vou negar. Para vocês foi difícil também? Né? Um negócio. E eu estava assistindo a peça de boa. Eu acho que eu posso contar a peça, né? Bom, se a gente trouxer para cá, você vem, eu só estou dando um spoiler, tá bom? Que nem minha esposa, que foi ver um filme legal ontem com as mulheres, falou assim, você tem que ver o filme. Porque tem um negócio que acontece, que o cara faz tal coisa, e eu falei, agora eu não quero ver o filme. Você acabou de me contar o principal do filme. Ela, não, mas é só um detalhe. Eu falei, mas pelo que eu estou entendendo, é o detalhe do filme. Mas o da peça, você finge que não lembra, tá bom? A peça de ontem estava rolando e eu estava assim de boa ali com a Ellen, perninha cruzada. Aí os missionários, um missionário morre, o outro missionário morre. Eu falei, morre, todo mundo morre. Aí de repente a missionária é uma menina, uma moça. E aí o pai vai atrás. Olha a peça virando vida real, né? Quer dizer, em nome de Jesus não vai virar vida real. Aí eu comecei a pensar assim, minha filha fala que quer ser missionária, né? Dei mais atenção para a peça. Aí começa uma cena bem aqui, que está a filha toda arrebentada, já arrancaram um pedaço da bochecha da menina. Bom, vou contar a real, tá bom? Já zoaram a menina, e o pai está aqui, e o cara está dizendo assim para o pai, nega Jesus, senão eu vou matar a tua filha. E eu pensando, vixe. E pensando, só que ficava assim na minha cabeça, tua filha quer ser missionária. O meu sonho é que minha filha seja missionária em Guarulhos, já te falei isso, né? Guarulhos precisa de Jesus, amém, queridos? Aleluia, bairro dos Pimentas ali, ela entrando, pregando Jesus. Aleluia, você sabe que o único lugar de Guarulhos que eu tenho família é nos Pimentas. Eu conheço, sabe a ladeira dos Pimentas, São Miguel? Subi muito a pé. Sabe aquela pedra que nunca caiu, graças a Deus? Se cair, termina na casa dos meus pais, aquela pedra que moram ali. E aí é muito louco, porque eu estava vendo aquela peça ontem, e, irmãos, é interessante, porque a história, ela era pesada e comovente, mas quando mexe com alguma coisa que tem a ver com a nossa história, dá um frio na barriga,
E aí esses movimentos, né, meu querido filósofo, faz com que a gente entenda, inclusive a relação. Quem é daqui sabe, eu já contei. Eu quando descobri que eu ia ser pai, cadê? O Rafa está vivendo isso agora, que vai ser pai. Tem um monte de, cadê? O Felipe vai ser pai. Eu conto aqui, irmãos, que um dos momentos mais incríveis é que a Ellen estava grávida ainda, de 6 meses, 4 meses, sei lá. Aí eu fui tomar banho e comecei a pensar na paternidade, lembrando que Deus entregou Jesus para me salvar e pensando, se tiver que entregar a Helena para salvar o mundo, vai todo mundo para o quinto dos infernos. Juro. E aí eu comecei a chorar, eu falei, eu não vou entregar minha filha. Parece que Deus pediu, sabe? Parece que eu estava meio Abraão, subindo e falando assim, dá tua filha. Essas histórias, quando tem a ver com a nossa realidade, é uma forma de Deus comunicar com a gente. É uma forma de Deus falar ao nosso coração. Então, por exemplo, as minhas grandes aventuras com os meus filhos me faz lembrar e fazer menção das minhas grandes aventuras enquanto filho de Deus. Quando eu percebo que eu quero o melhor para o meu filho, por exemplo, e mesmo querendo o melhor, às vezes ele vai contra mim, porque filho é assim. Eu lembro das vezes que Deus quis o melhor e eu fui contra a vontade dele. Então o que o Davi está trazendo para a gente é essa jornada de uma vida, de uma declaração de confiança, baseado na experiência dele. Aquilo que ele tinha com as ovelhas, ele acabou de perceber que Deus tem com a vida dele. E aí eu quero extrair desse texto, esse movimento de fazer com que você entenda que Deus tem cuidado de você mesmo no dia ruim. E de entender que o Senhor Jesus é absolutamente tudo que a gente precisa para que a jornada seja leve e feliz. Amém, queridos? E Ele tem cuidado da gente todos os dias, até quando não parece. E a primeira coisa, então, que eu quero extrair desse texto para o teu coração, é que no cuidado especial do nosso pastor, somos supridos em tudo o que precisamos. Olha que lindo os primeiros 3 versos. O Senhor é meu pastor. Geralmente a versão fala e nada me faltará. Essa aqui diz, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas de justiça. Por amor do seu nome. Então lembre-se, irmãos, Davi cuidava de ovelhas. E aqui, um detalhe muito legal. O lugar onde Davi costumava cuidar de ovelha era um lugar desértico. Um lugar que necessitava de muita estratégia para atravessar lugares áridos, lugares dificultosos. Logo, ele sabia a importância de ser cuidado e de descansar em pastos verdes e de ser levados por águas tranquilas. E aí eu preciso te falar uma coisa que Davi está nos ensinando. Assim como o pastor sabe exatamente tudo que a ovelha precisa, Deus sabe exatamente de tudo que a gente precisa para que a vida siga feliz. E aí, conforme, parafraseando, tem uma música famosa que eu gosto do Projeto Sola, que diz, ele parafraseia, né, o Salmo 23, ele diz, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é isso, Samuel, a música? Olha que bonito, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso. E aí você começa a olhar para esse contexto, dá a entender que a vida de Davi é tudo maravilhoso. Não, lembra daquilo que eu falei no domingo passado? Quando eu preguei sobre Mateus capítulo 6, o que o Davi está fazendo é reforçando o texto de domingo passado. Em que sentido? O Deus que cuida dos montes, o Deus que cuida das aves, o Deus que cuida do campo, você acha que não vai cuidar de você, meu filho? Vai cuidar e vai cuidar muito bem. E aí, eu preciso te lembrar de algo. Davi já sabia disso de antemão. Nós precisamos entender uma coisa especial. Deus sabe exatamente do que eu preciso para que a jornada continue. Porque Ele tem cuidado da gente. E se Ele é meu pastor, nada me faltará. Nada. Você tem testemunho sobre uma vida de que não tem faltado nada, amém? Deus tem feito muito mais do que a gente pediu ou pensou, sim ou não, queridos? Não é legal quando a gente percebe esse movimento? Não é legal quando a gente percebe que a caminhada, aquilo que eu preciso para viver, está redondinho, está feliz? Não é legal agora, você está com a sua família do lado? Olha para a tua família aí, que delícia agora, olha isso, mas olha com cara bonita, né? Não. Aí você olha para a família. Olha que bonito, olha que esposa linda que Deus me deu. Agora ela fez chapinha, ela está um arraso. Não, esse fim de semana está um arraso. Lá em casa eu estava estudando, ela passava e falava, para de passar que eu estou perdendo a concentração. Não aguento ficar olhando entre livros e seu rosto, eu prefiro a tua beleza, a tua poesia. Aprende comigo. E me segura que o terceiro filho está vindo aí. Quero ver a fralda, quantas fraldas você não me dá?
Então o que eu preciso te lembrar nessa noite é sobre esse movimento de que Deus tem cuidado da gente e suprido tudo aquilo que a gente precisa, porque Ele é nosso pastor, Ele faz a gente andar por pastos verdejantes. Num contexto aqui de ovelha, o pasto verdejante é o lugar do descanso. Deus tem dado o descanso que a gente precisa, é só confiar que Ele cuida de nós. Deus é maravilhoso. Igreja, eu tô impossível quando é para falar de Deus. Deus é maravilhoso, sim ou não? Ele supra as necessidades, sim ou não? Ele cuida da gente, sim ou não? Agora, sabe que legal você que disse sim? Eu fico imaginando, que nem eu falei domingo passado, você que disse sim em todas, mas está vivendo um deserto. Tipo, talvez você esteja aqui, está devendo um monte de dinheiro, está doente, teve um monte de notícia ruim, está com o casamento arrebentado e disse sim, sim. E se for verdade, eu fico imaginando a cara do diabo agora, você falando, eita, vou ter que investir mais pesado. O Senhor tem cuidado da gente nos detalhes. E aí deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que eu piro e eu falo que sobre, quando eu vejo o batismo, quando eu vejo gente chegando para Jesus, não é sobre igreja que incha e que cresce, é sobre entender que mais pessoas conheceram um Deus maravilhoso, que supre toda a nossa necessidade, que sabe tudo aquilo que a gente precisa, e mais pessoas que agora podem dizer, de nada terei falta, porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Dá uma olhadinha no seu celular aí agora. Se for um novo de boy, não conta com você. Agora, olha aí, você que tem um celular badarós, legal. Mas não é legal estar feliz com ele? Está apagando mensagem todo dia, não está? Porque não cabe mais, porque não tem memória. Está vendo? Você ri porque você sabe o que a gente... O pobre conhece uma conversa de pobre. Eu sou pobre, os ricos não estão entendendo nada agora. Lembra aí do carro que Deus te deu? Está servindo? Está andando? Bora ser feliz, filho. Está de busão? Pede carona, a gente te leva hoje. Porque aquilo que a gente não tem é porque não precisa. Deixa eu te falar uma coisa, principalmente você que nos visita, que não conhece aqui aquilo que a gente imagina. Quando você chegar na tua casa hoje na janta, independente do que tenha, não reclame pelo que não tem, mas agradeça por aquilo que está sobre a mesa. E fala, ô Jesus, que delícia esse pão com ovo, hã? Aí faz um cafezinho preto com pão com ovo e deixa a gema escorrer e fala, toma diabo. Aqui a gente come ovo de gema mole e ainda suja a roupa. Porque o Senhor tem cuidado da gente, o que tem faltado é a gente olhar para aquilo que realmente importa, irmão. A gente está lendo uma história de um cara que não viveu só na vida boa, que trilhou caminho de dor. E aí, deixa eu reforçar de novo isso, por favor, em nome de Jesus, não me leve a mal. Mas talvez o seu prefeito não ganhe, o teu vereador não ganhe, mas em Jesus você já ganhou, já está garantido. Amém? Então a segunda coisa, nesse cuidado especial do nosso pastor, a presença dele é garantida mesmo no dia mau. E é aqui que, o negócio pega. Olha lá o texto no verso talvez mais forte do Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui Davi se lembrava dos momentos em que as suas ovelhas estavam por caminhos perigosos, caminhos onde a morte estava em evidência, porém, por ele estar junto como pastor, aquilo era suprido, pois o pastor estava pronto com a vara para atacar os bichos que estavam ali por perto, e com o cajado, para que com a parte do arco, pudesse puxar a ovelha de volta, em especial quando elas estivessem presas em buracos. Então a gente está diante de um texto que Davi já entendeu, e aqui, irmão, todo pastor oriental que cuidava de ovelhas em região desértica, sabia a importância desses equipamentos para que a ovelha não se perdesse. O Senhor tem cuidado da gente, mesmo no vale da sombra da morte. Ave, que da hora ser crente, hein? É legal, não é? A gente passa pelo vale da sombra da morte igual o irmão Lázaro, dando glória a Deus. É ou não é? Tem hora que o bicho pega. Aqui a gente precisa entender tudo isso. Ei, eu preciso te lembrar de uma coisa muito especial. Esse cuidado desse Deus tão incrível, Ele não garantiu vida tranquila, mas Ele diz que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está do teu lado segurando a tua mão. Ó, e é interessante porque quando você pega o contexto geográfico do tempo, alguns teólogos vão inclusive dizer que o Vale da Sombra da Morte era um lugar de verdade, não era uma figura de linguagem. Existiam lugares desses desertos que eles passavam com as ovelhas, que eram lugares onde a morte ficava mais evidente. Então, o que ele está querendo dizer? Que para as ovelhas não era opcional, Marcão,
o vale. O vale fazia parte da jornada, mas o fato do pastor estar junto com o cajado fazia com que ele conseguisse. Veio um animal para tentar matar a ovelha, com a vara ele expulsava. A ovelha ia se perdendo, com o cajado ele puxava. A ovelha se caiu num buraco e está com a vida em risco, ele vai lá e salva. Ou seja, o Senhor tem cuidado de nós de forma tão incrível, que tem estado dos nossos lados, ainda que a gente atravesse o vale da sombra da morte. E não só isso, eu preciso te lembrar que Jesus, como nosso supremo pastor, ele não só está presente no vale da sombra da morte, mas eu preciso te lembrar, e de forma especial hoje, que é a nossa ceia, que depois da cruz, está preparado? Ao terceiro dia, ele venceu a morte. Não é que ele te ajuda a passar. Essa morte que assustava, já nem tem poder sobre nós, porque ela foi vencida ao terceiro dia. Porque com a ressurreição de Jesus, aqueles que creem no teu nome, não provarão da morte eterna. E ele gera vida até no dia da morte. Esse é o Deus que a gente crê. Sim, todos nós passaremos pela sombra da morte, todos nós, mas aqueles que têm Jesus como seu Salvador, passarão pela vitória sobre toda e qualquer morte. Vou repetir uma frase que eu amo, que eu falo aqui. Para o crente, ainda que dê errado, já deu certo. Ah, que delícia ser crente. Velório de crente é uma das coisas mais constrangedoras para quem não é crente. Porque a gente canta, a gente agradece, hein, André? Fazer um louvor ali no velório. Grande é o Senhor. Aí o povo fica assim, ó. Vocês não vão cantar música de tristeza? Meu irmão, em Jesus, quem morreu em Jesus já está melhor que a gente. Olha que da hora ser crente. Então eu preciso que você se lembre desse cuidado especial. Ele tem cuidado de nós, nós passaremos por dificuldades. Mas primeiro, Ele vai estar presente. Segundo, toda a morte já foi vencida através da cruz. Percebe por que a gente vibra quando pessoas confessam Jesus? Percebe por que a gente vibra quando você percebe que a igreja está crescendo, mas de forma orgânica, porque pessoas entenderam que Ele é? Amanhã, em nome de Jesus, pessoas que estavam passando por dores, depressões e lutas acordarão transformados pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que estavam desanimadas com a jornada acordarão amanhã encorajados pelo sangue de Jesus. Por isso que eu te falo, você que nos visita, ouça aqui o que eu tenho para te dizer. Não é sobre religião, não é sobre vir ser da nossa igreja, não é sobre ter batista no seu nome religioso, não é sobre nada disso, não. Isso é tudo secundário, isso a gente faz, mas é invenção de homens. O que nós estamos aqui para te dizer sobre esse cuidado é que Deus tem prazer de cuidar dos seus e honrar os seus com detalhes. E quem está nele, nem a morte vai provar. Porque quando você morrer em Jesus, você já ressuscita na presença dEle, curado, restaurado. E aí você precisa se lembrar de um detalhe lindo sobre o cuidado. Está difícil, está complicado? Não desista. Porque quem vai secar a tua última lágrima é o próprio Senhor Jesus. Porque Ele tem cuidado de você. E a terceira e última coisa, para a gente ir para a nossa ceia, é que no cuidado especial do nosso pastor, nós precisamos entender que Ele prepara todos os detalhes e tem honrado a nossa vida, fazendo com que tudo seja transbordante. Esse final do texto é power, tem várias interpretações. O verso 5 diz: preparas um banquete a mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse preparar de uma mesa, a imagem, de preparar essa mesa, representa uma provisão, uma abundância. Até porque no Oriente Médio, nesse antigo Oriente Médio, preparar uma mesa era um sinal de hospitalidade e cuidado, mesmo na presença dos inimigos. É Deus quem provê a tua segurança e o teu sustento. Irmãos, antigamente, apesar que até hoje no Oriente tem algo que é muito diferente da gente. Todo banquete está por trás de um ato de honra. Para a gente, banquete tem a ver com comida, sim ou não? Se eu falar para você assim, acabando o culto, vai lá em casa, tem banquete. O que você vai pensar? Vamos encher a pança, não é isso? E é bom. Mas para o contexto antigo do Oriente Médio, o banquete tinha a ver com a honra de eu te receber na minha casa. E sim, tinha muita comida, mas também tinha muita oportunidade da gente trocar ideias filosóficas que um pudesse somar na vida do outro. É o Senhor quem tem preparado as tuas mesas, mesmo na presença dos inimigos que você tem travado e lutado.
A segunda coisa dessa parte desse texto é que ungir a cabeça com óleo naquele tempo, alguém com óleo ungido era um ato simbólico de honra, era uma bênção, era uma consagração, era um costume entre anfitriões do banquete, como um gesto de boas-vindas. E aqui nesse contexto, esse ato de ungir a cabeça do salmista significa que Deus o trata com honra e dignidade. Lembra dos textos antigos que você lê? A pessoa chegava na casa do outro, o que era comum? Você lavava os pés da pessoa, você dava um beijo e você ungia a cabeça com óleo. Era uma forma de você dizer, é uma honra ter você com a gente. O que o salmista está dizendo? Que o Senhor, quando nos encontra, Ele unge a nossa cabeça com óleo, dizendo, agora, através daquilo que eu fiz por você, você sinta-se honrado por estar na minha presença. Aleluia! A gente tem a honra, e a maior das honras, que é de o próprio Deus nos chamar de filho. Nós precisamos entender que Deus nos resgata, nos honra e nos ama. Ele não só nos tira de um lamaçal de pecado, como nos convida para a sua maravilhosa mesa dos banquetes. Então a maior honra é saber que na mesa do Senhor, agora tem uma cadeira para você e para mim. E eu fico imaginando como vai ser esse primeiro banquete na presença dele. Você já parou para pensar nisso? Primeiro porque no céu não vai ter gordo, amém? Amém. O corpo glorificado você pode comer que não engorda. E eu imagino, irmão, que tudo aquilo que um gordinho sofre no banquete celestial vai estar na nossa frente à vontade. Picanha só com gordura eu acho que vai ter no céu. Você vai poder molhar a picanha na Nutella e comer, falando, não engorda. Só de raiva. Mas o grande detalhe não é o que vai ter para comer. É que Jesus vai estar nessa mesma mesa que a gente. Para o grande banquete. E a presença dele vai ser tudo aquilo que a gente precisa. E aí ele vai dizer que o cálice transborda. E esse cálice transbordante significa abundância, bênçãos, aquilo tudo que é necessário. Deus não apenas supre, isso é que é maravilhoso da generosidade de Deus. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso, amém. E eu estou realizado. Mas Deus tem a doce mania de fazer muito mais do que a gente pediu ou pensou. Deus é como a gente que é pai. Nosso filho às vezes pede um negócio, o que você gosta de fazer? Dá 3 vezes mais, não é assim? Pai raiz sabe, se a gente tiver dinheiro, a gente afunda o cartão por causa de um filho. O Benício chegou esse dia e falou assim, pai, eu já descobri, veja, ele já sabe o que ele quer de dia das crianças. Aí eu falei, o quê? Já morrendo de medo, ele falou assim, aquele Lego que tem todos os super-heróis da Marvel. Aí eu falei, ô filho, mas tem uns Lego mais legal, é só o Lego mesmo. Mas se eu puder, eu trago a própria Marvel dos Estados Unidos. Não vou trazer, porque eu não posso. Deus, Ele trata a gente assim. Por exemplo, eu sei o que meu filho precisa. O básico, o necessário. Mas é uma alegria transbordar sobre o cálice dele. Para que ele tenha mais. O Senhor tem cuidado da gente desse jeito. Meu irmão, sabe uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração? Para que a gente lute, para deixar de ser ingrato. Você tem percebido que o mundo, quanto mais tem, nada tem? Mas você tem percebido que isso tem atingido a igreja de Jesus? Todo mundo aqui está cheio de bênção para contar. Mas se duvidar, passou o domingo inteiro reclamando daquilo que falta. Ou daquilo que não tem. É assim ou não é? Não é legal quando a gente conhece pessoas que estão realizadas, elas nos constrangem, sim ou não? Tipo, você vai na casa da pessoa, não tem nada demais, e ela está assim, não, isso aqui é presente de Deus, isso aqui é bênção, aí você fica. Não é? Ou a pessoa que chega com um carro bem mais velhinho que o teu, mas ela entra na igreja como? Fica à vontade, deixa ele, calma, isso. Que gato. E aí você chega reclamando, né? Você veio no carro reclamando, porque o teu carro não sei o quê. Aí chega alguém com aquele carrinho escangalhado. Ô, meu filho, tem uma piscina ali. Você só não pode ir na piscina, tá bom? Oiê! A Dona Aranha que subiu pela parede. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, mas a Dona Aranha continua a subir. Eu não lembro o resto, mas eu sei o ritmo, e desse jeito eu finjo que eu sei. Tchau! Não bate palma muito alto porque ele está com fone. Isso. Então tem hora que a gente precisa observar, irmãos, a abundância das coisas que Deus tem dado. E aí deixa eu te dar uma dica para você entender melhor o cuidado de Deus. Uma dica do coração. Pare de fazer da vida uma competição, lindo. Pare. Não é porque o outro tem que você tem que ficar chateado. Pare.
Glorifique ao Senhor. Chegue em casa hoje, olha para a garagem, olha para casa, olha para a geladeira e fala: obrigado, Jesus, porque meu cálice tem transbordado. Pede uma pizza hoje de 4 queijos para envergonhar o diabo, que está achando que você só vai poder comer mussarela, mas em nome de Jesus a 4 queijos chega hoje, amém, igreja? Chega de Dolly sobre as nossas vidas. Mas se for Dolly a gente agradece, mas no dia bom o cálice transborda e a gente pede Coca zero. Esse é o Deus que cuida da gente. Esse é o Deus que mostrou para Davi que aquilo que ele tinha com as ovelhas, o próprio Senhor tinha com a vida dele. O Deus maravilhoso que nós temos. E eu quero concluir essa pregação. E na conclusão eu quero usar o verso 6, que é o verso que nos ajuda a amarrar toda essa história, que diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade estarão conosco por todo sempre, e por isso que nós devemos manter a nossa comunhão com o Senhor todos os dias. Todos os dias com o coração grato. Todos os dias falando aquilo que está na nossa transbordar de gratidão. Enquanto eu viver, eu não perderei o contato que eu tenho com o Senhor. Esse é o motivo de nós nos alegrarmos tanto quando alguém é encontrado por Jesus. E aí eu preciso encerrar essa pregação te dizendo uma coisa muito especial. Independente de por onde você passou, independente daquilo que você fez, independente de por onde o seu caminho foi trilhado, ainda dá tempo de ser encontrado e cuidado pelo Senhor Jesus, que é o nosso grande pastor. Essa igreja tem pastor, ou melhor, pastores sim, mas aqui a gente é só uma representatividade. Aqui a gente é aquele que ajuda na governança da igreja, a gente ajuda a cuidar de você, mas o real pastor dessa igreja aqui não se chama Bruno, se chama Jesus de Nazaré. O bom pastor que, segundo João 10, deu a vida pelas ovelhas. O que a gente tem aqui para oferecer enquanto igreja não é status, não é dizer venha e os seus problemas acabaram, não. Não é dizer venha e vai trocar de carro, não. É venha e receba de Jesus vida em abundância. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você todos os dias da tua vida, até o fim. Até o fim, que para nós não existe, porque para nós o fim é simplesmente o recomeço, só que na presença dEle por toda a eternidade. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Quando eu preparava essa pregação, enquanto você está aí orando, eu orava por aqueles que já estão aqui conosco, claro. Eu orava por aqueles que estão vivendo o batismo. Mas eu orei também por aqueles que não têm percebido o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Eu orei por aqueles que têm trilhado dilemas, lutas, falta de confiança, falta de segurança. Eu orei por aqueles que talvez que conhecem Jesus, mas estão afastados e estão percebendo que sem Ele não dá. Eu orei por aqueles que não têm conseguido dizer: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque têm vivido uma constante vida de reclamação e falta. Que a minha oração é para que você encontre uma completude em Jesus que ninguém explica, cara. Porque só Ele pode tampar o vazio que está no seu coração. Não tem carro, não tem celular, não tem bens, não tem imóveis, não tem nada. Mas Jesus tem algo que é tão precioso, que transforma o nosso interior e faz a gente olhar para a nossa realidade e falar: ah, Senhor, obrigado, porque o meu cálice tem transbordado. O que a gente tem para oferecer nessa igreja não é as multiplicações para que você venha pobre e saia empresário. Não, é que se tiver que ser pobre, seja um pobre de Jesus. Se tiver que ser rico, honre a Jesus com as suas riquezas. Ah, mas eu cheguei aí agora, sabe o que a gente está preocupado? É com a tua tristeza, é com o teu pensamento de morte, é com o teu desânimo, é com a falta que você está fazendo na tua igreja, servindo, amando, cuidando. A nossa preocupação é o quanto Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas. Não é sobre ser batista, não é sobre ser PBG. É sobre ser um filho amado de Deus, encontrado, transformado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro,
e que hoje, além de dizer que é livre, consegue dizer obrigado, Senhor, por suprir todas as necessidades da minha vida. Nosso convite é para que você seja um pai incrível, um marido incrível, uma esposa incrível, um filho incrível, viva numa família incrível. É para que você, a partir de agora, nunca mais deixe de agradecer pelo alimento que está na tua mesa, não importa o que tenha. É para você entender que Ele tem cuidado da gente e tem vivido com a gente, inclusive no vale da sombra da morte. É que Ele tem honrado as nossas vidas, Ele derramou azeite sobre a nossa cabeça quando nos recebeu para a mesa do banquete. É lembrar que os nossos cálices por vezes transbordam, mas o nosso coração gosta bastante de reclamar. É lembrar que o Senhor Jesus tem feito muito mais do que a gente pediu ou do que a gente pensou. Então eu não sei os dilemas que você trava, eu não sei qual luta que você tem vivido. O que eu sei é que você não está aqui à toa. Você só está aqui porque existia na agenda de Deus um encontro contigo para transformar a tua vida. Talvez você esteja com uma tristeza profunda, com uma saudade muito grande, desanimado, decepcionado. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu continuo cuidando de você, no dia bom e no dia mau. E eu quero orar por você. Quero orar por você que está triste, desanimado. Quero orar por você que está sem alegria da salvação. Quero orar por você que não está sentindo mais cuidado. Eu quero orar por você que talvez esteja passando pelo vale da sombra da morte e não percebeu que Ele estava do teu lado cuidando. Eu quero orar por você que está com vida em abundância, o cálice está transbordando, mas a ingratidão não tem deixado você celebrar a vida. Eu quero orar por você que não via mais sentido em nada, e te lembrar que todo pecado confessado é pecado perdoado na presença de Jesus, e convidar você para se aproximar desse Deus maravilhoso, ou para se reaproximar desse Deus maravilhoso, lembrando, Ele tem cuidado de você todos os dias da tua vida. Então enquanto você está com seus olhos fechados aí orando, e só Deus sabe o que você está dizendo para Ele agora, só Ele sabe, só Ele conhece o teu coração. Eu quero orar por você que está precisando desse cuidado especial, desse abraço especial, desse alento especial, ou por você que não conhecia esse Jesus e agora quer conhecer, ou por você que estava longe e está dizendo: Jesus, chega de brincadeira, eu preciso voltar. Eu quero orar por você que está aí com o seu coração sendo transformado, mexido, movido por Jesus, e de repente a esperança está voltando, o sonho está voltando. Por você que tem travado dilemas do vale da sombra da morte e que a partir de agora, independente do que viva, vai viver segurando na mão dele, dizendo: Senhor, vamos comigo até o fim. Se for o teu caso, não precisa abrir seus olhos não, mas com o olho fechado mesmo, dá um sinalzinho com a tua mão aí que eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. Amém, já vi lá em cima, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querida, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de ser cuidado. Amém, acabei de ver aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe pessoas que serão cuidadas por Deus, pessoas que serão abraçadas pelo Senhor, que serão transformadas. O Senhor é contigo, é o Senhor quem tem cuidado de você, é o Senhor quem tem gerado vida. Confia nele, siga firme e lembre-se que a última lágrima, quem vai secar do seu rosto, é o próprio Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma incrível. Obrigado porque o Senhor cuida dos detalhes das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. E aquilo que nós não temos é porque não precisamos. Obrigado porque o seu amor é constrangedor, Jesus. Obrigado. Obrigado porque ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teme porque o Senhor está com a gente e a gente sabe que o Senhor nos protege. Obrigado pela honra de nos deixar sentar na mesa do Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui travando duras lutas, passando por momentos complexos. Continue cuidando, guiando, guardando e livrando de todo o mal em nome de Jesus. Obrigado por nos amar de uma forma tão incrível. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.